eu vou mudar a sorte de vocês. Eu sinto como se o Senhor está para mudar a sorte de muita gente desses dias, a igreja dele. Você diz, Judson, você está doido? Tô não. Hey, o Senhor vai sacudir. Como a Rafael falou ontem, a coisa vai piorar. E vai piorar em muitos aspectos, mas para o povo de Deus, vai ficar tão top. Deus vai derramar um mover como nós nunca vimos. A graça do Senhor vai vir muito forte. E o Senhor está dizendo, é hora de preparar o povo para aquilo que está para vir, para a promessa que está vindo. E no versículo 10 diz assim, os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas I love this verse, eu amo essa tradução. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isso é, o meu amor nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Quando eu li esse versículo, foi nos dias das eleições, onde as coisas estavam sacudidas na nação. E esse versículo está forte no meu coração direto. Montes falam de influência, falam de governos, falam de tantas coisas. E o Senhor falou comigo, Judson, relaxa. Os montes podem mudar. As coisas podem mudar de lugar. As colinas podem abalar. Mas o que eu sinto por você, come on. Isso me deu assurance, isso me deu segurança. É como se o Senhor falasse assim, Judson, os governos podem mudar, as políticas podem mudar, mas o que eu sinto... O que eu sinto por você não mudou. Isso me encheu de tanta esperança. O que eu sinto por você, meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor nunca, diga nunca, mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Você sabe, you know what that is, you know what that means. Você sabe o que significa? Significa que o Senhor falou, velho, pode chover canivete, mas o que eu sinto por você, cara, não muda. Os planos que eu tenho para a sua vida, as promessas que eu tenho para a sua vida, o trajeto que eu tenho para você, os propósitos que eu tenho para a sua vida, come on, aquilo que eu quero fazer na sua vida não muda. E a aliança que eu tenho com você por causa do sangue e por causa da justiça do meu filho, do not change. This kind of thing just fills my heart with joy and hope. Come on. Eu gostei da tradução aqui que Epo acabou de me mandar aqui. But my kindness will not depart from thee. Minha bondade não vai se afastar de ti. Eu não sei com quantos líderes eu já conversei nessas últimas semanas sobre as mudanças políticas. Eu mesmo fico ansioso, o que vai acontecer? A gente fala, o anticristo vem, não sei de onde, vem daí, vem daqui. E o Senhor fala, relaxa, filho. Os montes podem mudar, mas the covenant of kindness, aquilo que eu sinto por você, Deixa eu contar um segredo para vocês. Às vezes eu tenho lutado ainda com dores nas costas, uma das razões porque a gente parou, mudou algumas coisas, né? E o Senhor tem feito. E às vezes eu acordo com dores e vou para a sala orar, mas sabe,
Em alguns desses momentos, está só eu e Jesus ali quietinho. Eu sou cristão a minha vida toda. Eu cresci no lar evangélico. Mas a presença dele continua sendo overwhelming. Às vezes sentir que ele está ali perto e eu ficar quietinho. Às vezes eu falo, nossa, mas já passou uma hora. But my kindness will not depart from thee. É hora de preparar para as promessas. Tem irmãos dizendo, estão preparando para o anticristo. Eu estou preparando para aquilo que o Senhor prometeu. Sabe, eu entendo isso. A gente quer caça fantasma, caçar o anticristo. Eu sou assim muitas vezes. Mas sabe uma coisa? Na hora onde o anticristo se levanta, casse o Cristo e se apegue a ele. Encontre o Cristo ressurreto dentre os mortos e se agarre a Ele. Come on. Vamos lá, senão eu não consigo dar a palavra aqui. Estou já perdido. Os montes podem mudar de lugar. Diga, Senhor, eu sei que os montes podem mudar de lugar. São os montes que influenciam os ventos, você sabe, né? Vento de doutrina, vento de ideologias, ou o que seja. Quando os montes se mudam de lugar, a dinâmica de uma cidade, uma nação muda. Mas a dinâmica dos céus não depende do que acontece aqui. Vocês podem mudar. E agora? Jesus continua sentado no trono. Jesus continua assentado no trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu falar só mais um versículo antes de eu entrar. Você aguenta um pouquinho aí? Vocês têm que ir embora, né? O versículo 8 diz assim, eu posso pregar 3 horas só nesse capítulo 54, mas vamos lá. No impulso de indignação escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais extinguirá, declara o teu Redentor. Eu fiquei chateado a fim de acabar com tudo, mas meu coração é tão mole que rapidamente eu voltei para você. Segunda parte. Então, lendo toda essa primeira parte desse capítulo, né, essas promessas fascinantes, né, a gente precisa se preparar para a promessa. O Senhor disse, você vai transbordar para a direita. Não tinha uma musiquinha assim, para a direita, uma coisa assim, né? Eu lembro que a gente cantava no Brasil. E a maneira como eu vou falar para vocês que nós precisamos preparar primeiro é alargar o espaço da tenda. Diga, alargar o espaço da tenda. Você nunca consegue usufruir da promessa se você não tiver coragem para aumentar a tenda. Come on. Alarga o espaço da tua tenda. Eu não sou um camping guy. Eu não sei vocês, mas eu não sou um cara de Apple, infelizmente casou com um cara que eu não sei montar tenda. Para montar tenda tem que ser uma coisa assim, um milagre. Eu já acampei uma vez, eu e Caleb, quando a gente chegou aqui, nós fomos lá com o Royal Rangers acampar. De madrugada, Caleb tinha um bicho, nem vou contar essa história, que vai ficar ruim no meu resumê. Vamos mudar de história. Mas veio um monstro terrível do lado de fora. Depois nós soubemos que não era tão terrível assim. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu te prometo, nunca mais eu entro numa barraca. Mas eu tenho uma ideia de como você se monta, né, uma tenda, uma barraca. Né? A primeira coisa que você precisa ter é certeza que tem espaço para colocar ela. Então, quando você vai montar um acampamento, você tem que limpar o terreno.
Você tem que remover as pedras. Se você quer usufruir daquilo que Deus tem para você, comece a checar o terreno aonde Deus te colocou para edificar. E comece a remover as pedras que precisam ser removidas. Come on. Tenha coragem de tirar aquilo que precisa ser tirado, para dar lugar para aquilo que precisa ser edificado. Come on. Tenha coragem de tirar aquela erva daninha que precisa sair, para que a tenda seja colocada ali. Tenha coragem de abrir mão e de dizer, mas essa pedra está aqui há muitos anos. Mas o Senhor está dizendo, filho, alarga a sua tenda. E a única maneira, this must go, isso precisa ir. Come on. Não tenha medo de remover o que Deus te manda remover. Porque o que vai tomar aquele lugar vai ser glorioso. Então a primeira coisa é alarga o lugar da sua tenda. Come on. 2021, tenha coragem de remover o que precisa ser removido, para dar lugar àquilo que precisa ser edificado. Come on, Jesus. Aleluia. Remove a sujeira e limpa o terreno. Make room. Make room. Make room for the glory. Make room for the tent. Sabe por que muita gente não experimenta avivamento? Porque eles não fazem espaço para avivamento. O segredo de Davi, quando ele trouxe a arca da aliança a segunda vez e houve um mover, é porque ele preparou um lugar para a arca. Ele montou uma tenda. Ele fez lugar. Vocês estão preparando o lugar. E quando você prepara o lugar, velho, quando você assusta, a glória vem. A glória vem. Ninguém consegue ficar de pé. É violento. Vamos lá. Em Êxodo 34, 24 diz assim: o Senhor diz ao povo de Israel: expulsarei as nações da tua presença e alargarei o teu território. Vamos correr por causa do horário. Alargarei o seu território. Deuteronômio 12, 20 diz assim: quando Yahvé, o teu Deus, tiver alargado o teu território. O Senhor te manda alargar, mas Ele também promete que Ele vai te alargar. Território fala de esfera de influência. De esfera de influência. O Senhor, this is what I feel. Eu creio que Deus está chamando vocês. Eu quero aumentar a esfera de influência de vocês. Eu quero aumentar a esfera de influência da sua vida. Eu quero aumentar o seu território. Eu quero te dar autoridade, não só no seu bairro, mas na sua cidade, na sua nação. Come on, Jesus. O Senhor diz assim: alargue, alargue, alargue. Você deve ser aquele que remove as pedras. Alargar a tenda, em minha opinião, uma das maiores maneiras como alargamos a tenda, não começa no chão propriamente dito, mas sim na maneira como nós pensamos. Não começa no chão, mas aqui. Deus traz Abraão para fora da tenda para ver as estrelas, antes do Senhor aumentar a tenda dele. O Senhor te traz fora. Quantos estão me entendendo? Deus te traz para fora da tenda para ver a sua tenda, para o Senhor falar: aquelas estrelas todas cabem aí dentro dessa tenda? Não, Senhor, então está na hora de você aumentar essa tenda. It's time for you to change the way how you think. Come on. Faz sentido isso para vocês? Vocês querem avivamento? Vocês querem um grande mover de Deus em 2021? Fala: Senhor, Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a maneira como você pensa. Começa a enxergar o que Deus enxerga, começa a ver o que Deus vê, começa a sonhar o que Deus sonha, começa a pensar o que o Senhor pensa, começa a sentir o cheiro daquilo que o Senhor cheira, começa a dizer: Senhor, eu não consigo entender, mas Senhor, me dê os seus pensamentos. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero pensar como o Senhor pensa. Faz sentido isso para vocês? Não sei se é uma heresia nova.
Segunda coisa, ele diz: estende as cordas. Eu não vou falar muito sobre isso por causa do nosso my time here. Estende as cordas. A Bíblia fala sobre as cordas de amor. As cordas é aquilo que conecta. As cordas são aqueles relacionamentos que às vezes não estão conectados, mas que precisam ser conectados. As cordas são aquelas coisas que muitas vezes estão lá soltas que você não checa. Está na hora de check. Está na hora de checar as cordas. Está na hora de esticar as cordas. Porque essas cordas servem para conectar as estacas e segurar a tenda em cima. Eu acho que na reunião nossa de pastores a gente conversou um pouco sobre isso um mês atrás. E eu estava estudando sobre esticar a tenda, pastor Júnior. E uma coisa que eu achei interessante, os judeus, eles naquela época, né, eles eram nômades, né? Então eles viajavam com tenda. Normalmente as mulheres eram mais engenhosas, né, engenheiras. Naquela época, hoje os homens são muito bons, mas naquela época elas que construíam a tenda muitas vezes, né? Mas eles contavam que, algumas das pesquisas que eu fiz, que muitas dessas tendas, você tem uma tenda aqui, então você precisava aumentar a tenda. Para aumentar a tenda, eu já estou nessa tenda há 10 anos. Como que eu faço? Eu colocava uma cortina, e aí eu colocava outra tenda ali do lado. Mas ela é diferente. Ela não encaixa, mas mesmo assim eu costurava. Aquela tenda nova ainda não estava impermeabilizada. Mas eu sabia que com o tempo a coisa ia mudar. Então o que acontecia? Eu montava a tenda e deixava a tenda nova conectada a essa por essas cordas costuradas. Quando a chuva vinha, a tenda nova ela vazava. A tenda velha ela já está impermeabilizada, ela não vaza. Mas a tenda velha não surtava porque a outra vazou, porque ela sabe que a chuva que cai, ela tem um propósito. Ela molha e ela vaza naquela tenda, mas na hora que o sol vem, aquela tenda encolhe. E quando ela encolhe, ela se torna perfeita. O Senhor não tem medo dos seus erros. O Senhor não tem medo de você que é novo convertido e chegou aqui cheio de defeitos, cheio de falhas. Preocupa não. A chuva vai cair sobre você e nós estamos conectados com você. Nós estamos alinhados com você. E sabe uma coisa? A chuva vem, as tribulações vêm e você encolhe com o sol da justiça brilhando sobre você. E você encaixa perfeitamente com aquilo que Deus está fazendo. Come on. Ninguém é rejeitado nesse processo que Deus está fazendo. Quantos entendem isso? Mas pastor, eu estou cheio de vazamento. Preocupa não. Na hora que o sol bater, aí você vai encolher. O seu orgulho vai... O Senhor fala: Judson, quando você encolher, você vai ser tão útil para mim. Hoje eu queria falar sobre outra coisa que eu queria falar, mas vamos lá. Terceira coisa, para preparar para a promessa: reforça as estacas. Diga: reforça as estacas. Para aumentar a tenda, vai haver mais pressão sobre as cordas, sobre os relacionamentos. E as estacas precisam ser mais firmes. Com o tempo, as estacas ficam um pouco soltas. Você tem que ir lá e bater no mesmo lugar várias vezes. E ter certeza que elas estão firmes, para que as cordas sejam esticadas. Eu creio que o Senhor está preparando vocês para aquilo que está para vir, para as promessas que estão para vir. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar as estacas e reforçar as estacas. Diga: identificar os princípios e enforçar os princípios. As estacas são fundamentais para a tenda. Diga: Senhor, me dê revelação das estacas. Juízes capítulo 5, versículo 26. Depois você vai lá e lê isso. Diz assim: é a história de uma mulher chamada Jael. A Bíblia diz que ela
ela nem era judia, mas Deus decidiu entregar o inimigo nas mãos dela. A Bíblia diz que o inimigo de Israel chegou um dia lá cansado na casa dela. A Bíblia diz que ela pegou com a mão direita uma das estacas da tenda dela, enquanto o inimigo adormecia. E ela pegou aquela estaca e com a mão esquerda ela pegou, ou vice-versa, ela pegou o martelo e começou a bater no crânio do inimigo. E a Bíblia diz que traspassou o crânio do inimigo daqui até aqui e entrou na terra. Aquela mulher tinha experiência em fincar estaca. Ela sabia como fincar a estaca. Aquela estaca era a estaca que fazia a tenda dela ficar de pé, mas também a estaca que ela usou para traspassar o crânio do inimigo. Diga assim: o mesmo princípio que coloca a minha vida de pé é o mesmo princípio que me dá autoridade no inferno. Come on. Vou repetir isso para você. O mesmo princípio que coloca a minha vida de pé é o mesmo princípio que me dá autoridade. É o mesmo princípio que faz com que Satanás não tenha autoridade. É o mesmo princípio que você lá na sua casa traspassa o crânio do inimigo. Come on. A estaca que mantém a tenda de pé é a mesma que traspassa o crânio do inimigo. Hey, hey. Diz aqui que a palavra estaca, em algumas traduções, é a mesma que sabe, lá em casa, quando a gente April nós criamos uma tradição. April pega um prego desse tamanho, uma estaca desse tamanho, e a gente coloca na árvore. E a gente sempre, April criou essa tradição na árvore de Natal, e para lembrar que Jesus foi traspassado, aquele que nasceu foi traspassado por aquela estaca, por aquele prego nas mãos. É a mesma palavra estaca, é a mesma para aqueles pregos que traspassaram Jesus. Esse é Jesus. Alguns acham que a palavra estaca é a mesma para o lugar onde Jesus foi pendurado. Assim, são duas estacas. A estaca onde Jesus foi pendurado é o que nos coloca de pé, mas é essa estaca que nos dá autoridade para traspassar o crânio do nosso adversário. Deixa eu dizer, a estaca que você precisa firmar nesses dias é a obra da cruz. Sabe o meu conselho para muitos pastores nesses dias? Para de pregar ideias e começa a pregar princípios. Mas Judson, é no mesmo lugar. É enjoativo. Não, você bate no mesmo lugar. É o sangue do Cordeiro, é a obra da cruz.
É o reino de Deus e a palavra do Senhor. É a mesma, mas é as mesmas coisas. Eu quero algo mais florido. Não. É a obra da cruz, é o sangue do Cordeiro, é Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. É aquilo que nos coloca de pé, e é aquilo que abate o nosso adversário. A obra da cruz, 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 o sangue do Cordeiro, the blood of the Lamb. Come on, Jesus. Porque I'm telling you, a wind is blowing. Tem um vento vindo sobre as nações. Hey! E o Senhor está dizendo: eu preciso que vocês firmem os princípios. Eu preciso que vocês conheçam os princípios. Eu preciso que vocês conheçam a minha palavra. Eu preciso que vocês ensinem a minha palavra. Eu preciso que vocês... Onde que sua corda está? Onde que sua corda está firmada? Nas suas emoções? E o dia que você não tiver emoção? E o dia que você vir na igreja e você não sentir nada? Eu não senti nenhum arrepio, então Jesus não deve existir. Hey! Eu não estou sentindo que Deus me ama, então Ele não me ama. Quem disse que você pode confiar? Ah, como eu amo o Cordeiro de Deus. O que te coloca de pé são os princípios da palavra de Deus. Posso falar mais 5 minutos aqui? Isaías 55. Versículo 10, eu vou te dar a chave para você conquistar. Diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam. Ah, como eu amo esse Jesus. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim Ei, Jesus. Ela não volta para mim vazia, mas realizará toda, diga toda, a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Eu não sei se eu devia falar isso, porque eu falo isso normalmente para líderes. Eu falaria isso para líderes, mas posso falar para você? Pode falar, né, China? A palavra que diz o negócio é o seguinte: como a chuva e a neve, no caso lá de Boston, Deus abençoe eles com a neve que cai lá, ela não volta até que cumpra o propósito, que é regar a terra, regar a semente, produzir fruto, que é a razão pela qual ela foi enviada. E o Senhor disse assim: a palavra, o logos que sai da minha boca. Oh meu Pai, this is amazing. A palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim até que ela cumpra aquilo pela qual ela foi enviada. Come on. Hey. Lá estava o Cristo redimido, o Cristo de Deus na cruz.
De repente ele diz: tetelestai. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu sou a palavra, eu fui enviado, e agora eu cumpri tudo aquilo pelo que eu vim cumprir. Isso faz sentido para vocês? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, né? Jesus disse: Pai, eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Sobre isso eu teria horas e horas para a gente falar sobre o verbo que se fez carne. Ele andou entre nós, habitou entre nós, e ele veio com propósito. No jardim do Getsemane, ele diz: Pai, o negócio é o seguinte, a coisa está estreita, passa de mim esse cálice, mas sabe de uma coisa? Eu vou cumprir o propósito pelo qual eu vim. Eu não vou voltar para o Pai enquanto eu não cumprir o que eu vim cumprir, que é redimir os homens, que é esmagar a cabeça de Satanás, que é cumprir exatamente tudo pelo qual eu fui mandado para cumprir, porque eu sou a palavra encarnada, o verbo encarnado. Então na cruz ele diz: tetelestai, está consumado. Está cumprido. E você diz: Judson, o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver com você o seguinte: eu vou te dar o maior segredo para a sua vida, na sua vida cristã. Vou dar 2 segredos aqui. Eu não ensino isso muito não, mas vou te dar aqui. Descobre o que Jesus está pensando e descobre o que Ele já falou sobre a sua vida e agarra naquilo. I'm gonna say it again. Descobre o que Jesus está pensando e descobre o que Ele está falando sobre a sua vida e agarra naquilo. Muitas vezes, eu sei que os pastores que estão aqui sabem disso. Pastor Júnior deve saber muito bem disso. A gente é amigo há muitos anos. Tem hora que você não sente nada. Você não sente que as coisas estão acontecendo, você sente que está tudo travado, você sente que a sua oração está batendo no teto. Quem já teve essa sensação? Sabe o que eu faço? Eu bato um papo com Ele. Falou: Senhor, o negócio é o seguinte. Eu me lembro aqui, o Senhor lembra quando o Senhor me disse isso, Senhor? O Senhor não é homem para que minta. Eu estou esperando. Se você for esperto, você diria: Senhor, fala sobre mim. Fala sobre a minha vida. Me diz. Eu não oro dizendo: Senhor, faz isso. Na maioria das vezes eu falo: Senhor, o Senhor disse que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão do outro lado e eu não serei atingido. Esse problema não é meu, o problema é do Senhor. Foi o Senhor que disse. Senhor, o Senhor disse: que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Senhor, foi o Senhor que disse: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Senhor, foi o Senhor que disse: menina dos olhos do Pai, ai daquele que tocar na menina dos olhos do Pai. Senhor, foi o Senhor que disse: tu és meu, eu te gerei. Foi o Senhor que disse: então, Senhor, a tua... Come on, Jesus. I want to teach you how you should pray. As nossas orações são tão fracas e fragilizadas porque nós oramos sem entendimento e nós não sabemos que nós quando eu vou para uma cidade, eu gasto mais tempo descobrindo o que Deus já falou sobre aquela cidade do que o que o diabo falou sobre aquela cidade. Na maioria das vezes, os crentes prestam mais atenção no que o diabo falou do que Deus falou sobre aquela cidade.
Se você pesquisar, você vai descobrir que tem muita coisa que Deus falou sobre você, ou que está falando sobre você e que você não está ouvindo. As pessoas dizem, vai acontecer isso e isso. Aí eu quando começou a pandemia, eu acho que eu até falei com alguns de vocês, eu voltei para casa, peguei meus cadernos, eu falei, deixa eu ver o que Deus falou comigo nos últimos meses. E aquilo me alimentou. Agarra no que Jesus falou para você. Agarra nas promessas que o Senhor deu. Mas eu não me lembro. Então pede o Espírito Santo para te lembrar. Mas eu não sei. Então vai comer a Bíblia. Existem mais ou menos 8.000 promessas sobre você que estão aqui dentro. Senhor, eu estou aqui esperando aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, eu estou aqui aguardando aquilo que o Senhor falou. Um desses dias eu fiz uma oração que eu acho que é quase herética, mas eu fiz assim mesmo. Eu acho que não é herética não. Eu falei com o Senhor, Senhor, o Senhor lembra o que o Senhor prometeu ao seu filho? O Senhor prometeu ao seu filho assim, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabeiros dos seus pés. Senhor, por favor, cumpre aquilo que o Senhor prometeu ao seu filho. Eu não queria não ficar empolgado, fiquei empolgado. Eu queria que você ficasse de pé. Do not let your heart be troubled. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Judson, mas você não entende, eu pisei na bola, eu caí, eu estou no pecado, eu estou na lama, não tem problema não. O sangue do Cordeiro continua perdoando pecados. Jesus continua sarando famílias, Jesus continua restaurando famílias. Eu falei, foi terça-feira, né, pastor China? A gente estava conversando, não sei que dia que a gente bateu o papo. Eu gravei no Instagram um dia desse sobre Acabe, que Acabe falou uma coisa Acabe era o marido de Jezabel, né? Ele para mim é um cara que nunca teve uma coisa boa, mas eu encontrei uma frase que ele disse que eu falei, uau! Ele disse assim: não se glorie o cavaleiro quando estiver vestindo a armadura, mas se glorie quando estiver voltando da guerra tirando a armadura. Eu pensei assim, mas quando você coloca a armadura está brilhando, está linda, está maravilhosa. E você sai para a guerra, você sai imponente com seu cavalo, manga larga, marchando, bem alimentado, a armadura brilhando. Você posta todas as fotos lá no seu story e tudo mais, e tudo está bombando. Mas muitas vezes quando você volta da guerra, a armadura está amassada, está suja, porque você arrastou pela lama para tentar socorrer alguém, para fugir dos ataques do inimigo. E aí você chega muitas vezes com cicatrizes, você chega muitas vezes enfaixado e arrastado pelo cavalo que também está ferido e cansado.
Mas Acabe diz: glorie-se o homem quando ele volta e tira a armadura. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Não é quando você começa e está tudo brilhando, mas quando você persevera. E você diz: minha armadura está amassada. O que impressiona os céus não é o brilho do começo, mas o testemunho de completei a carreira e guardei a fé. Essa é a coisa mais... Come on, Jesus. Come on, Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor venha nesse lugar. Vou pedir, Jesus, que Ele comece a derramar óleo fresco sobre você. E você só vai levantar suas mãos ao céu se o Espírito Santo te mover realmente. Mas você vai dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem promessas. E eu quero me preparar para as promessas. Eu quero limpar o terreno. Eu quero esticar as cordas. E eu quero fincar as estacas. Eu quero voltar para os fundamentos, Senhor. E eu quero me lembrar das promessas. Eu quero saber o que o Senhor falou. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Sabe, as promessas dos políticos, elas mudam. Mas aquilo que Deus falou vai se cumprir. As promessas dos homens mudam. Mas aquilo que Deus falou sobre mim e você. Eu queria dizer o que é que Deus te falou, que você tem convicção que Ele falou. Começa a orar em cima disso, falar: Senhor, o Senhor que me falou isso. O Senhor lembra? Foi o Senhor que disse. Tem uma oração que eu falo para o Senhor às vezes, quando ninguém está ouvindo, entre eu e Ele, porque eu recebi uma palavra de alguém que eu não sabia. A pessoa não sabia que eu estava passando por aquilo. But I'm holding heaven account. Eu estou segurando o céu. Senhor, eu sei que o Senhor falou. E eu estou esperando essa promessa, Senhor. O Senhor falou que isso ia acontecer. Eu estou esperando, Senhor. O que é que Deus te falou nesses últimos anos? Que você nem acha que acontece mais. Começa a orar. Começa a dizer: Senhor, essa palavra vai cumprir. Essa palavra vai cumprir. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir agora que venha óleo fresco sobre a tua igreja. E se o Senhor puder, Senhor, começa a aquecer os corações agora. Isso. Isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Começa a falar aí com o Senhor. Senhor, o Senhor se lembra quando eu fui batizado no Espírito Santo, que o Senhor me disse isso. O Senhor se lembra quando o Senhor me mandou para essa oração. O Senhor me lembra quando o